bastante água. E se eu espirrar, tossir, ora por mim, tá bom? Estamos juntos nessa. Quero te convidar, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 3. A gente vai ler do 11 em diante. Atos, capítulo 3. Do 11 em diante. Vai dizer assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês o negaram, o santo e o justo, e pediram que ele fosse solto, um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunha. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé vem por meio de Jesus. Por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se, se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Repita assim: venham tempos de refrigério. E que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Repita assim: o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por meio da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos até aí. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Antes de orar, eu quero também ministrar mais um texto. Fique com seus olhos fechados. Filipenses 1:6, um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, ele diz assim: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Antes da gente orar, eu quero pedir, Espírito Santo, traz a consciência da sua igreja agora a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Comece a se perguntar: que obra o Senhor está fazendo na minha vida? Porque você pode vir para o culto, meu irmão, você pode cumprir uma escala, você pode estar tão no automático que você não percebe que essa obra que Cristo está fazendo sobre a sua vida, ela se passa despercebida. Por isso eu quero pedir, espírito de sabedoria e de revelação, vem sobre a sua igreja nessa manhã. Que nós possamos enxergar os processos, a obra, aquilo que precisa ser arrancado e a santa reforma que tem começado no nosso coração. Sabemos que ela vai se completar no dia de Cristo, mas não nos permita viver nessa terra sem visualizar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Espírito Santo, quero pedir por uma graça reveladora agora sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Para você entender um pouquinho o contexto aqui que nós estamos lendo no livro de Atos, ali quando começa o capítulo 3, de 1 ao 10, Pedro e João estavam no templo, no período de oração, era ali mais ou menos 3 horas da tarde, e Pedro
ele mostra de maneira muito clara que não foi ele que curou. E havia um homem, um paralítico, que estava ali naquele lugar, e ele tem um encontro com a presença de Deus. Pedro, ele faz questão de explicar que não havia nele virtude alguma, não havia algo nele que poderia gerar aquele sinal, a maravilha acontecendo naquele tempo. E Pedro, ele vê que a multidão fica perplexa, porque aquele homem frequentava aquele templo, estava ali, e de repente uma grande multidão começa a se formar. Sabe quando tem às vezes um acidente e as pessoas começam a parar na rua para olhar o que está acontecendo? É mais ou menos isso que aconteceu, só que foi o inverso. Não era uma desgraça, mas era uma graça sendo derramada naquele lugar, e aquele homem sendo curado. E isso gera uma grande multidão, e Pedro tem a ver ali uma grande oportunidade na pregação do evangelho. E ele começa a falar assim, olha, arrependam-se. E ele fala assim, olha, vocês, judeus, vocês, israelitas, vocês entregaram o Cristo que era inocente. E daí ele dá essa mensagem, esse chacoalhão. Imagina o povo estar maravilhado, imagina o cenário. O povo está maravilhado com um milagre que acabou de acontecer. Glória a Deus, festa. E Pedro dá um chacoalhão. E fala assim, olha, vocês levaram o Cristo, mas os profetas já haviam falado que era necessário que ele viesse a padecer. Então Pedro prega o evangelho ali. E ele diz coisas importantes ali, quero ler de volta o 19 em diante, que ele vai dizer assim, portanto, arrependam-se, convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios e ele envie o Cristo, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, vivemos num tempo, meus irmãos, onde comemoramos dia 31. O que nós comemoramos dia 31, meus irmãos? Olha só, vocês são muito crentes. Isso aí, Reforma Protestante, nada de Halloween. Da cidade que eu era, lá no Rio Grande do Sul, sabia que era feriado a Reforma Protestante? Muito legal. Então os colégios falavam ali sobre a Reforma e a gente foi chamado na semana da Reforma para a gente pregar e explicar ali a Reforma Protestante para dos colégios, porque ali tem uma colonização luterana também muito forte. Ali tem muito alemão, e era uma oportunidade da pregação do evangelho, e aquilo me chama muita atenção, ali ser feriado. Mas comemoramos ali a reforma, e a gente às vezes enxerga Lutero como um cara muito audacioso, né? Aquele cara que, meu Deus, ele queria fazer a diferença. Ele não podia grampear, ele tinha que martelar as teses, né? Ele não podia entregar em mãos. Mas, na verdade, meu irmão, que começou uma crise, Lutero tinha primeiro medo da morte. E Lutero tem uma experiência absurda. Um raio cai nele e ele não morre. E ele fica em crise com isso. E ali começa uma fagulha que gera todo um movimento. Lutero não queria causar uma revolução. Era comum, para que houvesse debates, você pregar as suas teses na porta da igreja. Então ele não foi lá de uma maneira, tipo assim, vou protestar agora, vou lá e vou fazer isso. Na verdade, ele seguiu muitos protocolos. Mas eu aprendo que quando a gente segue protocolos inspirado pelo Espírito Santo, ele se move até em meio aos protocolos. E aí começa uma grande reforma, um grande tempo de restauração. E esse tempo de restauração, ele começa desde lá do Jardim do Éden. Quando o homem peca, o primeiro Adão peca, o desejo de Deus de habitar no meio do povo, o desejo de Deus de se relacionar, ele tem em Jesus o segundo Adão, aquele que era perfeito. O tempo de restauração começa desde o tempo da criação. E ele há de se concluir no dia de Cristo Jesus. Então, tempos de restauração fazem parte da vida cristã. Ao mesmo tempo, o tempo de restauração, estava conversando ontem, né, durante o nosso culto que a gente fazia nas casas.
Muitas vezes parece que a igreja existe há tantos anos e os modelos e formas existem há tantos anos. Quando a gente vai ler um capítulo antes, lá de Atos, capítulo 42 em diante, vai dizer que o pessoal se reunia no templo e nas casas. E, meus irmãos, se você é novo na fé, mais ou menos o movimento de cultos nos lares e voltar a ter isso, faz mais ou menos 20 anos que aconteceu. Antes desses 20 anos, não se tinha essa cultura e esse hábito. Tinha culto doméstico em família. Isso sim, a gente vê muitas pessoas, né, Joyce, mais antigas na fé, que experimentaram isso. Mas se reunir em casas para cultuar o Senhor, meu irmão, é algo muito novo. Eu quero te mostrar que aquilo que essa reforma começou em Lutero, ela continua até os dias de hoje. Até hoje o Espírito sopra um vento que reforma, um vento que traz restauração. E uma restauração a um abibliamento às Sagradas Escrituras. A reforma protestante foi esse avivamento, o retorno às Escrituras. Nós temos acesso à palavra de Deus. Então, sim, vivemos essas reformas muito grandes. Estamos voltando, o Espírito tem se derramado, o avivamento de Azusa, a volta dos dons espirituais, de maneira mais regular, por assim dizer. Regular não é uma boa palavra. Mas de maneira mais simples, o Espírito se movendo no nosso meio. E nós olhamos essas reformas que Deus está fazendo, nós ficamos maravilhados. Uau! Deus está fazendo uma grande obra, Deus está retomando algo que é dele. Todo o avivamento, meus irmãos, é um derramar de Deus para que voltemos aos decretos gloriosos do nosso Deus. Então nós vivemos essa realidade muito grande, onde uma reforma tem começado, meus irmãos. Eu tenho falado isso para que você tome consciência que Deus está fazendo algo. Começou lá atrás no Gênesis, para que houvesse relacionamento com o homem. Há um tempo de sacerdotes, há um tempo de juízes, há um tempo de reis, há um tempo de profeta, há um tempo que o próprio Cristo vem à terra, e João vai dizer, ele tabernacula entre nós, a fonte da própria presença esteve aqui na terra, pisou aqui, caminhou aqui. E o livro de Atos mostra o Espírito sendo derramado, o Evangelho chegando aos quatro cantos dessa terra. Mas muita coisa se perde. Muita coisa perde a essência na história. E graças a Deus, Deus tem derramado, Deus tem trabalhado para que essas coisas sejam de volta estabelecidas no nosso meio. Mas, mais que isso, há também uma reforma que ocorre dentro de nós. E essa reforma que acontece dentro de nós, ela não é visível, mas ela tem um objetivo. Então, por isso, o tema da mensagem, a reforma do coração. A gente tende a valorizar muito aquilo que é estético, não é verdade? A gente está fazendo reformas aqui dentro da igreja e alguns irmãos sempre perguntam em qualquer etapa da reforma, quando é que vai pintar essa igreja? Quando é que vai cuidar lá de fora? Quando que vai mexer na fachada? E a gente tem que olhar e falar assim, meu irmão, calma. A gente está fazendo primeiro de maneira interna, para que depois, quando tiver aquilo que é externo, a gente vai também celebrar. A gente tende a valorizar aquilo que é externo. A gente tende a valorizar aquilo que é superficial, aquilo que dá para arranhar. Mas quando vai na profundeza, a gente passa pano. Então, mais do que uma reforma daquilo que Deus está fazendo, a restauração de todas as coisas, meus irmãos, nessa manhã eu creio que Deus quer restaurar e reformar coisas no seu coração. Amém? E uma das coisas que eu creio, no primeiro ponto, na nossa mensagem, que Cristo quer restaurar no nosso meio, é
a volta à palavra de Deus. Assim como pregamos, assim como já falamos ali sobre Lutero, há um tempo, quando falamos assim os 5 solas, falamos os solas como somente a palavra de Deus, somente a Deus glória. Mas precisamos voltar a esse tempo de ser fascinado pela palavra de Deus. Precisamos voltar como igreja a um tempo de buscarmos a Deus profundamente através da sua sagrada Escritura. Porque a Bíblia vai acusar os nossos pecados. Algo que o pastor Arthur falou aqui de maneira muito graciosa, e conversávamos ontem durante o culto que acontecia nas casas, é como a consciência de pecado nos faz desesperados por uma transformação. A consciência de pecado nos leva a uma consciência que precisamos de santidade, precisamos nos arrepender. Quando nos arrependemos e pedimos por santidade, somos lavados e transformados, somos mais parecidos com Cristo. E quanto mais parecidos com Cristo, vamos conseguir cumprir aquilo que Cristo tem designado. Então, a Bíblia nos apresenta, meu irmão, uma quantidade infinita de pecado. E essa oração que eu fiquei fazendo essa semana, Senhor, me traz a consciência do meu pecado, me leva profundo. E, meus irmãos, foi sensacional. Essa semana eu apanhei muito no Senhor. Porque a gente gosta de se colocar, às vezes, no lugar do protagonista das histórias. A gente nunca é o enfermo. A gente nunca é o paralítico. A gente nunca é o desesperado. Nós somos quem? Ou somos Jesus, e não sou Jesus. Somos os discípulos telespectadores. O pastor Arthur pegou ali no livro de Oséias, quando eu fui ler. E Oséias tem uma história muito forte, ele casa com uma prostituta. E eu pensava assim, meu Deus, Oséias é um homem muito de Deus. Eu quero ter o coração igual de Oséias. E Deus falou assim, para com isso. Teu coração não é igual de Oséias. Você se prostitui. Troca a minha presença por muito menos. Então a consciência de pecado, ela vem através da iluminação da Santa Escritura. Por isso que Pedro, ele fala assim, olha, vocês negaram por não saber. Vocês negaram o Cristo por ser leigo. Mas agora vocês estão recebendo a iluminação do Evangelho. E esse Evangelho que esquadrinha o nosso coração. Então, o primeiro ponto, nessa manhã, na reforma do nosso coração, precisamos ler as Sagradas Escrituras. Foi pago, meu irmão, um alto preço de vida para que você pudesse ter acesso a essa Bíblia, a essa capa bonita, as versões, as traduções. Então vá com seu coração cheio de temor. Porque a página é de seda, mas homens deram sangue para que ela pudesse chegar a você. Então, para que a gente tenha um coração reformado, para que volte, precisamos da palavra de Deus. Precisamos voltar a ser esquadrinhados pelas Sagradas Escrituras. Amém? E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é uma volta à doutrina da imitação de Cristo. Tem um livro muito antigo, na verdade ele é muito antigo, mas ele vai trabalhar, eu recomendo você a ler, mas assim, fazer algumas críticas, mas de qualquer maneira a indicação é válida. É um livro que falava assim, em seus passos, o que faria Jesus? Quem aqui já ouviu falar nesse livro? Temos aqui alguns irmãos, tem muita coisa boa, tem muita coisa graciosa ali no livro. Eu entendo que, às vezes, o contexto que ele trabalha ali não explica tão bem as coisas quando a gente vai aplicar, mas o coração da doutrina de Cristo, da imitação de Cristo, meus irmãos.
A santidade, a busca pela santidade, a purificação, não é para te fazer mais bonito, meu irmão. A santidade é para que você se pareça mais com Cristo. Se você quer receber um elogio bom, um elogio de crente, não é que você está bonito, não é que você está cheiroso. Mas sabe, quando a pessoa fala assim, cara, você parece muito com Jesus. Você tem um coração. Eu não o conheci ainda. Mas a pessoa consegue enxergar a graça na sua vida. Eu contava para alguns que até o pastor Jefferson encontrou um amigo meu lá no retiro, no meu tempo de ensino médio. Meus irmãos, meu apelido era Tiago de Jesus. Daí tinha outro menino que era o Vinho de Deus. Então era quase a trindade, o Espírito estava ali junto com a gente. Eu achava muito ruim aquele apelido, meus irmãos. Porque eu ia jogar bola, vem Tiago de Jesus. Eu ia fazer alguma coisa, o diretor uma vez me chamou de Tiago de Jesus. E quando você leva esse apelido, você não pode errar, meu irmão. Eu, às vezes, tinha uns picos de bagunça. Eu não vou contar aqui, porque minha mãe está assistindo também, então ela vai me cobrar. Mais um eu posso contar. No tempo de bagunça, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou inspirando ninguém aqui a isso. Mas a gente estava ali no último dia de aula e a gente teve a brilhante ideia de cortar o fio da TV com a tesoura. E daí eu falei eu não ia ter coragem de fazer, mas eu incentivei alguém. Mano, vai lá, duvido. Sabe aquela palavra que fomenta o coração? Eu duvido você cortar o fio da TV. Daí o menino falou assim, cara, não sei não. A gente falou assim, olha, eu pago uma pipoteca para você. O menino falou, então vamos. Pegou uma tesoura, resumindo. O menino levou um choque na hora que ele cortou, porque fechou curto na tesoura. A tesoura é de metal. O menino virou o apelido dele Choquinho. E daí o menino levou choque. E daí chegaram lá. O diretor chegou. Quem fez isso? O pessoal já falou, foi o Choquinho. E daí ele foi para a diretoria e perguntaram assim, quem que te incentivou a fazer isso? Falaram assim, o Tiago de Jesus. Meu amigo, quando eu cheguei, parecia o próprio Espírito, o diretor do colégio. Ele estava triste comigo, porque o diretor era cristão. E ele me deu um sermão ali, mas para mim não era um humano, não. Era o próprio Espírito inspirando a vida daquele homem. Porque ele falou assim, se você carrega esse apelido tão bonito, não denigra o nome de Jesus. Meus irmãos, aquilo me quebrou. E daí eu voltei muito arrependido. Nunca mais fiz isso. Eu nunca mais incentivei ninguém a fazer isso. Mas aquilo mexeu comigo, uma experiência simples. A reforma do teu coração, meu irmão, não é para você ser uma pessoa melhor. Não é para você só ter um casamento mais em paz. É para você se parecer mais com Cristo. Essa é a verdade. Às vezes olhamos os nossos processos pessoais. Tia, eu tenho que ser mais paciente. Por quê? Não, porque daí vai ter mais paz na minha casa. Até a bondade que buscamos, temos intenções erradas. Quando, na verdade, o alvo daquilo que Deus está fazendo é sermos parecidos com Cristo. Pregamos recentemente que a glória no Novo Testamento é uma glória interna. Não é uma glória igual a de Moisés, que fazia o rosto brilhar. E nessa glória interna, qual que é o objetivo? Essa glória interna é através por meio do Espírito me fazer parecido com Cristo. E parecido com Cristo, eu glorifico ao Pai. Então, vamos ser mais parecidos com Jesus. E é uma coisa, às vezes, meio supérflua, né? Meio difícil de distinguir. Como assim eu vou ser mais parecido com Jesus? Alguns olham Jesus como um cara hippie, um pacifista. Jesus era duro. Jesus também corrigia em amor. Mas ele tinha um olho e um olhar repleto de graça,
humildade e verdade. A reforma do nosso coração tem um objetivo. As reformas que fazemos, muitas vezes, podem ser para fins estéticos. Mas a reforma que há dentro de nós, a gente consegue enxergar beleza naquilo que é interno. Muito engraçado, eu estava brincando com uma jovem nossa, começou a namorar recentemente. Ele era de outra igreja ainda, então eu posso zoar ele ainda. O menino é meio feinho, meus irmãos. Pensa, menino feinho. E daí eu fui zoar ele. Falei, meu irmão, você acertou na loteria. Você recebeu uma graça de Jesus. E daí eu fui zoar também perto dela. Ela deu risada, mas ela falou assim, tia, ele tem um coração muito parecido com o de Jesus. Meu irmão, até o feio fica bonito com Jesus. Não é verdade? Porque assim, ó, se tirar a estética, sobra quê? Sobra Jesus. Daí fica difícil de competir. Então, solteiros, eis que vos digo, sejam parecidos com Jesus. Vai ser mais fácil. Por mais que a carcaça não ajude. Não é no interior que a gente é renovado? Então aí, ó, uma boa dica, estou ajudando já vocês. Então a reforma que precisamos de maneira interna também, nosso segundo ponto é, vamos ser mais parecidos com Jesus. E é muito interessante porque os discípulos saem de uma posição de telespectadores e eles começam a entrar numa zona onde as pessoas acham que eles são um Cristo. E eles constantemente precisam entender e falar assim, eu não sou o Cristo. João Batista precisava falar, eu não sou o Cristo. É muito importante a gente saber quem a gente é, mas também a gente saber quem a gente não é, também é um grande progresso. E aqueles homens não são mais os seguidores de Jesus, ao ponto que os leigos entendem que eles são o Cristo. Olha que bênção você ser confundido. Quando você faz alguma ajuda, aquela pessoa que é leiga, ela fala assim, você foi um anjo na minha vida. E você tem a oportunidade de falar, eu não sou um anjo. Eu sou discípulo de Jesus. E ele habita em mim. E se eu estou fazendo algo bom, é porque Cristo está em mim. E pelo fato de Cristo estar em mim, eu me movo. Porque Jesus se movia. Ia em direção. Então, se há algo bom em nós, meus irmãos, é porque Cristo fez. Não é porque a gente faz terapia. Não é porque a gente nasceu numa boa família. Tudo isso ajuda. Mas se realmente há algo bom, algo que é eterno, algo que é duradouro, é graças a Cristo. Então, para que haja paz nos lares, para que haja justiça no âmbito político, para que haja redenção, para que haja perdão, precisamos ser parecidos com Cristo. E a mensagem do Evangelho nos autoriza a viver isso. E mesmo quando nós falhamos, a mensagem ela é poderosa para alcançar o coração. No Rio Grande do Sul eu tive uma experiência que me marcou muito. A gente brinca, Rio Grande do Sul não é para amadores. A gente tinha essa expressão lá porque, meus irmãos, era cada caso de atendimento que era uma doideira. Doideira, doideira. Mas eu tive um dos casos mais impactantes, assim, na minha vida, lá no Rio Grande do Sul, que foi um homem que foi confessar que ele tinha abusado de uma mulher. Ele havia sido preso, havia sido pago por aquilo, pagou ali perante a justiça, colheu os frutos sociais que isso trouxe para a vida dele, mas ele estava querendo Jesus. E naquele momento, eu percebi, cara, eu não tenho tanto coração de Jesus.
Eu não consigo tanto imitar Jesus assim. E para mim foi o atendimento que eu fiz mais difícil da minha vida. Eu fiquei de olho fechado o atendimento inteiro. Eu comecei a chorar. E eu comecei a pregar o evangelho ali. Houve uma luta da minha carne no meio do meu espírito. Porque a minha vontade era, cara, eu não quero dividir o céu com esse cara. Ele não merece. E eu comecei falando assim, me perdoa, porque eu não quero pregar essa verdade para você. E eu fechava o olho e eu pregava o evangelho para aquele cara. E se ele entregasse a vida a Jesus? Ali eu senti na pele essa experiência. E eu gritava, meus irmãos, enquanto eu pregava. Aquilo doía meu coração. Mas também doía de tristeza, porque eu falava assim, eu não tenho o coração de Jesus. Há um limite. Há um lugar aqui que eu não consigo. Há um lugar que eu acho que há merecimento, há mérito meu. Há um lugar que eu acho que esse cara ele não merece. E eu, desesperado, pregava de olho fechado. Passei acho que uns 20 minutos falando de olho fechado. E aquele cara também começava... Eu só escutava o barulho do soluço e do choro de desespero da mensagem chegando no coração dele. Foi desesperadora aquela experiência. Mas ali, depois, fiquei um tempo na minha sala e eu só consegui pedir uma coisa. Jesus, me dá o teu coração. Eu preciso do teu coração, senão eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor tem designado para mim. De volta, você ter um coração reformado, parecido com Jesus, não é para você se tornar só um ser humano melhor. Meus irmãos, você não vai conseguir cumprir aquilo que Jesus tem para você se ele não reformar o teu coração. Se ele não tiver acesso às quinas e cantos da sua alma. É uma questão de sobrevivência nos dias de hoje. Temos o coração de Jesus. Então, essa restauração precisa vir de nós. E o terceiro e último ponto. Precisamos dessa reforma do nosso coração. É nos voltarmos ao senhorio de Cristo, meus irmãos. Muitas vezes, quando falamos em cultos de batismo, a gente fala assim, meu irmão, você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Pelo fato do batismo, a gente... Amém. A gente dá muita ênfase na salvação, no dia. Até porque não é todo domingo que tem um banheirão aqui, pessoas ali sendo batizadas. E muitas vezes essa palavra, o senhorio de Cristo, ele acaba sendo deixado de lado. Mas eu creio que num coração que precisa de reforma, primeiro que a reforma tem um dono. E se esse dono é Cristo, é o Senhor, ele pode fazer o que ele quiser na obra. Você não pode ficar se metendo em obras alheias. Não é verdade? Você começou uma reforma na tua casa, não vai chegar alguém lá que não manja de nada e falar assim, olha, esse quarto daria um bom banheiro. Você vai falar, você não entende a minha demanda. Ou você não entende o custo que há nessa reforma. Mas algo que precisa ser retomado nos dias de hoje, meus irmãos, é o senhorio de Cristo. O John Stott, ele vai dizer assim, reconhecer Jesus como Salvador, sem reconhecê-lo como Senhor é impossível. A salvação e o senhorio são inseparáveis. O Martin Lloyd Jones vai dizer, não podemos ter Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor. O Evangelho chama a fé e a obediência. Essas duas coisas são inseparáveis. E o Tozer vai dizer, aquele que se recusa a submeter à autoridade de Cristo não é um cristão, por mais ortodoxo que seja a sua confissão. E, meus irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 14, 9, vai dizer assim, porque foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos
como dos vivos. Apocalipse 19:16, um versículo bem conhecido, vai dizer assim: e no manto da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, é uma afirmação muito forte. Porque, se você reparar, essa palavra Senhor, ele vem do grego Kyrios, que significa Senhor ou Mestre, muitas vezes usado no Novo Testamento. E, meus irmãos, essa palavra ela aparece ali mais ou menos 470 vezes no Novo Testamento. E várias vezes é utilizada na referência de Jesus essa palavra Kyrios. Então, no contexto ali grego, ela tinha um contexto de autoridade máxima quando você usava a palavra Kyrios, ou também era utilizado por um chefe de família ali, ou proprietários de grandes terras. E essa volta do senhorio de Cristo é a volta de Cristo ser o dono da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então, quando fala Senhor dos Senhores, eles dizem Kyrios e Kyrios. Ou seja, não é só a preeminência do Senhor, mas ele ocupar um espaço de dono, de senhorio. E muitas vezes esse é o último estágio que nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós entregamos o nosso coração para a salvação, porque estamos desesperados, precisamos de um Salvador. Mas ter o Senhor como realmente Senhor, dono. Há uma luta interna, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se Cristo é o nosso dono, o processo é diferente. Porque Jesus não se movia pelo lucro. Por exemplo, a irmã Genilda falou assim que Jesus estava num barco e ele vai até uma cidade para pregar para um homem. Meus irmãos, na outra cidade tinha cidade mais perto, com muito mais gente. Eu e você somos ruins. Provavelmente você não ia até Gadara. Quando falamos que Jesus é o dono da igreja, não é só uma frase bonita, mas significa que ele é o Kyrios da igreja. Tem esse lugar de soberania. E se ele é o dono, ele pode designar coisas. Mas será que a gente realmente entrega esse lugar de senhorio do Senhor, das nossas vidas? Se o Senhor agora muda de rota tudo o que você está fazendo, você vai lutar. Você pode ser engolido por um grande peixe igual o Jonas e sair numa praia e ali pregar o que o Senhor mandou. Mas se o grande peixe não vier, e se vier apenas a obediência à voz dele, você vai conseguir demonstrar em atitudes que ele é o seu Senhor. Precisamos da volta de um coração aonde Cristo governa e aonde Deus é o nosso Senhor, aonde o senhorio dele é estabelecido. Só que eu e você, várias vezes, fazemos um motim interno. A gente pode até falar, você é o Senhor da minha vida, mas a gente já quer fazer o impeachment do nosso Senhor dentro de nós. Senhor, que é isso? A gente começa a dar bons conselhos para Deus. Deus, olha, no seu lugar eu não faria isso comigo, não. Pensa bem, Deus. É isso. Precisamos da volta do senhorio de Cristo no nosso meio, nas nossas vidas, no nosso coração. E isso, vivido de maneira interna, meus irmãos, gera uma glória que o teu rosto não vai brilhar, mas as pessoas vão reconhecer que você é de Cristo. Por isso nós cantamos a música. Eu ia pedir para o Fayad playlist, set list
de Deus. Porque a gente cantou sobre a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, e cantamos que até o meu coração se deu. Eita! Às vezes nosso ídolo não são coisas, às vezes é nós mesmos. Somos aqueles que impedem esse senhorio de Cristo. E meus irmãos, o senhorio de Cristo pode nos levar, sim, a um lugar extremo, como levou Estevão, ao martírio. Mas também, muitas vezes, o senhorio de Cristo vai nos dar paz. Sabe por quê? Porque você sabe, o autor da vida, o Deus, por isso que Pedro prega, ele fala assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo Deus que é o meu Senhor. Meu irmão, dá uma paz descansar no senhorio de Cristo. Porque sabemos que com uma palavra ele acalma o mar. Com uma palavra a matéria vem a existir. O senhorio de Cristo nos faz descansar. Sabe por quê? O senhorio de Cristo tira o nosso mérito nas coisas. O senhorio de Cristo pode tirar os nossos esforços. Não quer dizer que a gente não vai passar por coisas que vamos precisar perseverar. Mas no senhorio de Cristo, nós podemos experimentar de uma doce paz. Que ainda assim, se necessário enfrentar a morte, veremos o céu se abrindo igual Estevão. Não há prejuízo naquele que tem um coração igual ao de Cristo. Porque até quando é perseguido, o nome de Cristo é glorificado. Não há prejuízo para aqueles que têm o senhorio de Cristo. E muitos líderes falam das renúncias, e muitas vezes a pregação é sobre renúncia, sabe? E realmente renúncias são importantes, meus irmãos. Mas você não vê o apóstolo Paulo chorando muito nas cartas, não. Meus irmãos, eu tinha um bom salário, eu gostava do que eu fazia. Antes eu era o opressor, não o oprimido. Eu era aquele que perseguia, e agora eu estou sendo perseguido. Paulo experimentou do senhorio de Cristo, e ele fala com tanta graça, com tanto amor, com tanta autoridade. Só o senhorio de Cristo pode fazer isso no nosso meio. Só o senhorio de Cristo pode nos fazer descansar em meio às tempestades da vida, meus irmãos. Só o senhorio de Cristo pode trazer paz em meio a reformas que passamos dentro do nosso coração. Sabe quando o Espírito aponta algo e a gente é trabalhado? Às vezes a gente fica aflito, a gente fica com medo. Quando temos paz, o senhorio de Cristo, sabemos que Ele, que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. A pior coisa de você fazer uma obra, meu irmão, é você ter pouco dinheiro numa obra. Não é verdade? Se você fizer uma obra com dinheiro contadinho, qualquer imprevisto que vai acontecer, qualquer cano a mais que você tiver que comprar, você vai falar, eita, não estava programado. Mas deixa eu te falar, a obra que Cristo tem para fazer no nosso coração já foi paga na melhor oferta, que foi Cristo Jesus, morto numa cruz. Então, meus irmãos, saiba que a obra que Cristo está fazendo na sua vida, Ele é fiel para completar, porque nele não há falta de recursos e nele não há falta de amor. Nele não há falta de perdão e nele não há falta de graça. Então, a obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir, porque Ele detém de toda a matéria-prima espiritual para que essa obra seja realizada. Nele há paciência, nele há amor, nele há justiça, nele há graça, nele há misericórdia. É até tardio em irar-se. Eu creio que nessa manhã Deus não quer fazer uma obra estética em você, mas uma obra interna na sua igreja. Quero te convidar a feche seus olhos.